Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudos sobre direito médico, biodireito e temas da bioética. Meu nome é Dalmo Branquinho, sou advogado, farmacêutico bioquímico e professor. É um grande prazer tê-los aqui, será uma grande honra respondê-los. Envie suas sugestões, críticas, questionamentos. Vamos discutir o direito médico e o biodireito. Hoje nós vamos falar sobre o consentimento informado, ou também chamado de termo de consentimento livre e esclarecido. Acompanhem. Bom, em primeiro lugar, vamos entender o que é o consentimento informado. Nada mais é do que a concordância do paciente que esteja civilmente capaz, com discernimento, entendendo as informações passadas pelo médico em relação a um procedimento a que ele deve se sujeitar, a que ele deve se submeter. Este consentimento tem que ser dado de forma livre e esclarecida, porque o médico tem que informar todas as etapas do procedimento, quais são os riscos, quais as prováveis intercorrências, para que o paciente entenda de forma absoluta e plena tudo tudo por que ele vai passar. É importantíssimo, é fundamental que o paciente entenda, e a linguagem utilizada pelo médico tem que ser uma linguagem clara, sem termos técnicos. Nós no direito costumamos dizer que aquele juridiquês prejudica muito a interlocução e prejudica o entendimento do nosso cliente. Isso aqui é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? O paciente não tem o conhecimento que tem o médico para entender aquilo que está sendo proposto. Então, o médico tem que fazer os esclarecimentos de forma bem clara, para que não haja influência, para que o paciente não seja influenciado e também não sinta que exista uma coação nessa proposta. O médico informa, passa todas as questões relativas ao procedimento e o paciente, entendendo tudo isso, vai consentir ou não. É importante destacar que esse livre consentimento, ele vem da liberdade, do princípio da liberdade e princípio da autonomia do paciente, que é de submeter ou não àquele procedimento, de decidir ou não. E é uma proteção, né? Queiramos ou não, é uma proteção dada ao paciente, porque ele é fundamento absoluto de sustentação da relação médico-paciente. Por isso, por ser da relação médico-paciente, esse termo não pode ser entregue por outra pessoa. Não pode ser enviar para alguém, o paciente preenche, dá a ciência e faz a sua assinatura informando que consente, e depois entrega para alguém entregar, e esse alguém entrega para a secretária e só depois o médico recebe. Isso não pode ser assim. Ele é objeto da relação jurídica existente entre o médico e o paciente, né? E nós, como advogados que atuamos na área, temos que orientar o médico e também, em alguns casos, até o paciente que teve o seu consentimento não atendido. Então, considero isso crucial, né? Então, não pode ser entregue por terceiros. Nós estamos falando de uma relação jurídica existente entre o paciente e o médico. A não obtenção dessa autorização pode constituir até mesmo infração ética e levar esse médico ao conselho, né? Então, é muito complicado, ele tem que se ater exatamente ao que vai ser feito, né? No procedimento que vai ser realizado, se for possível, né, se houver tempo hábil para pedir o consentimento, é essencial. Agora, nós temos as exceções, nos casos emergenciais, né, como no risco iminente de morte ou irreversibilidade, ou ainda quando haja possibilidade do agravamento do dano. Então, nesse caso, o médico precisa ser ágil e não, às vezes, explicar toda a situação e ter de volta o consentimento demora um pouco mais.
Então, nesses casos, né, esses casos são considerados exceções. Então, é muito bom repisar isso, que o consentimento tem que ser válido. E para ser válido, ele não pode ser eivado por influências ou, né, em deixar assim a entender que ele está sendo coagido a tomar essa decisão. Por isso, o dever de informação e informação clara, ele é absoluto, né? Um detalhe também crucial, o consentimento primário, aquele que é dado no início do tratamento, ele não supre os demais consentimentos. Então, se nós tivermos outras etapas do tratamento, outros procedimentos, há que se ter uma autorização para cada um deles. E é importante que o médico entenda isso. Ele não pode entender que apenas aquele consentimento inicial, dado no início, às vezes quando o paciente interna no hospital, ele assina um documento dizendo que vai se sujeitar a tudo aquilo que for necessário, que está sendo atendido pela equipe tal. Isso é um documento impresso, né? Ele já vem pronto. O termo de consentimento, esse que deve ser livre e esclarecido, não pode ser um documento impresso único, genérico, tem que ser um para cada caso, porque tem que constar ali tudo que está sendo feito, quais são os riscos, quais os problemas em relação àquele procedimento específico, né? Portanto, esse documento, e que muitos dizem que o consentimento não precisa ser escrito, né? E informando que, na verdade, o Conselho Federal de Medicina, nas suas resoluções, ele fala em vontade expressa, consentimento expresso e não escrito. Eu concordo que não haja essa exigência de o consentimento ser escrito. Só que o médico tem que passar isso, tem que registrar no prontuário, e seria muito bom se ele tivesse tempo hábil para escrever tudo isso, tudo que está sendo previsto e o que pode acontecer, os riscos, as consequências, as intercorrências. Se ele fizer dessa forma, o paciente vai assinar e ciente daquilo tudo que foi informado. É um documento escrito e que fica mais fácil depois a comprovação de que o médico informou tudo aquilo e que o paciente entendeu. Tá? Mas realmente a obrigatoriedade é em relação ao consentimento expresso. O expresso é aquele que não é implícito, é aquele que fica muito clara a intenção, né? Mas é óbvio que não seria obrigatório o escrito, mas eu entendo e acho que vocês também deveriam orientar, sim, os médicos, as clínicas, os hospitais, a exigirem o documento escrito se houver tempo hábil. Se não houver, fica aquela ideia das exceções às emergências, tá certo? E, obviamente, que sendo a vontade do paciente que está sendo colocada ali de maneira expressa, ele pode revogá-la a qualquer tempo. Lógico, e não depois de realizada a intervenção, aí não, né? Aí já foi. Mas antes disso ele pode revogar. E também é possível que o profissional contrarie o consentimento do paciente ou uma determinação do paciente quando ele notar que nós estamos diante de uma situação que pode causar problemas éticos. Então, ele também, pelo princípio da beneficência, ele pode dizer, não, eu vou contrariar o consentimento e agir de maneira contrária à vontade dele. É possível, desde que o médico também se atente às questões éticas, né? E o paciente, obviamente, pode recusar o tratamento médico indicado pelo profissional. É princípio da autonomia, como nós dissemos no início, né? Portanto, são situações de um consentimento que nós temos aqui que ressaltar, a clareza da informação e a integralidade dessa informação. O paciente não pode ter dúvidas. Se o paciente não puder entender e não puder dar o consentimento, né, por ele não estar consciente, nós temos aí sim a participação da família, do representante. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos muitas situações dessas em que o paciente deveria ser entubado ou então
para fazer a traqueostomia, e aí se pedia a autorização, mas muitas vezes o paciente não estava consciente, a família teria que dar essa autorização, esse consentimento, né? E em alguns casos em que que o médico perguntava para o paciente, olha, nós precisamos te entubar, você concorda? E o paciente conseguia mexer com os olhos, né? Ou então piscar, ou então mexer com as mãos, consentindo, né? Porque ele, mesmo semi-consciente, ele conseguiria ali detectar que a vida dele corria risco. Então, são detalhes que devem ser observados por nós, advogados que atuamos no direito médico, e também para que nós possamos orientar o paciente, quando for o nosso cliente ou a família, para que nós possamos orientar os médicos e para que nós possamos orientar as instituições de saúde. Né? Por isso, esse assunto é tão importante, né? E nós vamos, nos próximos vídeos, nos nossos próximos encontros, nós vamos falar um pouco mais sobre cada um desses temas, né? Sobre temas, principalmente temas da bioética, né? Que envolvem questões éticas, morais e até mesmo religiosas, espirituais. Nós vamos falar sobre isso, tá certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Reitero meu convite para que vocês se inscrevam no canal e que ativem as notificações para que vocês recebam as publicações, tá certo? Enviem comentários, sugestões, estarei aqui à disposição de vocês, tá certo? Até a próxima, muito obrigado e um forte abraço.